Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você alguma vez já viu o mercado, a economia ou mesmo a política calmos, serenos, tranquilos e previsíveis? Vamos ser sinceros, quando que nós não tivemos um cenário desafiador e imprevisível no Brasil? Quando o mercado se mostrou sem risco? Quando a economia se mostrou forte e resiliente? Quando tivemos paz antevendo uma eleição? A vida é cheia de incertezas e imprevisível. E por mais que muitos façam previsões, no fundo não passam de chutes, que como todo mundo chuta alguma coisa, uma hora alguém vai acertar e vai ser aí o novo Messias. A verdade é que a pergunta de $1 milhão, de onde investir agora, não tem nada a ver com o cenário. Isso porque nunca saberemos ao certo o que está acontecendo e nem o que está para acontecer. Agora, se você monta uma carteira de investimentos blindada através da diversificação e da convexidade, daí não importa se teremos inflação de 2 dígitos, impeachment, pandemia ou mesmo eleição. E na verdade, você fica até antifrágil, como a figura mitológica da Hidra de Lerna, que era um monstro com corpo de dragão e 3 cabeças de serpente, que quando uma era cortada, 2 nasciam no lugar. Ou seja, no caos, quando a maioria está desesperada, você está mais forte. Então, na prática, como que se monta essa carteira blindada? Vamos lá. Você vai dividir o seu dinheiro em 3 caixinhas principais. A primeira caixinha é a caixinha da reserva de emergência. Agora, onde colocar a reserva de emergência e como eu faço a minha reserva, eu deixei em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Depois, você vai montar a sua caixinha para os seus sonhos, para os seus objetivos de médio prazo. E o que seria esse médio prazo, né? Seria a troca de um veículo, casamento, a compra de um bem, alguma viagem que você sempre quis fazer. São aqueles sonhos com prazos que você vai separar um dinheiro para transformar esse sonho em realidade. E os prazos para realizar esses sonhos variam de 1 a alguns anos. São projetos que não são imediatos e sim para o futuro. E como nós temos uma data para a realização desse projeto, nós não podemos arriscar muito esse dinheiro, de modo que essa caixinha toda tem que ser investida na renda fixa. Porém, como não precisamos de tanta liquidez, ou seja, você pode abrir mão de receber o dinheiro a qualquer momento, você quer o dinheiro só naquele prazo específico que você determinou que vai realizar o seu sonho, optar por investimentos que vão segurar o seu dinheiro por um tempo, idealmente até a data que você vai realizar seu objetivo, e com isso conseguir um pouco mais de rentabilidade. Alguns exemplos são o Tesouro IPCA+, ou LCIs, ou LCAs, enfim, investimentos que vão segurar um pouquinho a sua liquidez em troca de uma rentabilidade um pouco mais alta. E a terceira caixinha é a caixinha da liberdade financeira. Essa caixinha é aquela destinada à multiplicação do seu capital. É aquela que vai te aposentar. Isso porque os rendimentos acumulados aqui serão responsáveis pelo seu sustento no futuro. Ou seja, você vai acumular dinheiro nessa caixinha da liberdade financeira e um dia esse dinheiro estará tão grande, os rendimentos desse dinheiro estarão tão grandes que irão sustentar o seu padrão de vida. Eles vão pagar o seu custeio mensal. E como montar então essa caixinha da liberdade financeira? Em primeiro lugar, não existe uma única estratégia correta. O que existe são os princípios que vão te guiar na construção da sua caixinha da liberdade financeira. E o primeiro princípio que é preciso ter em mente é aquele do risco sistêmico, que é aquele que ameaça toda ou uma boa parte da sua carteira de uma única vez. Se você tem 100% em algum investimento específico e algo acontece com ele, você vai ser bastante afetado. Se você tem 100% em algum setor da economia e algo acontece com esse setor, você também será bastante afetado. Se você tem 100% em ações brasileiras e algo acontece com o B3, você será bastante afetado. Agora, se você tem renda fixa, ações, fundos imobiliários, mas tudo no Brasil, e algo acontece no Brasil, você também será bastante afetado. Afinal, basta ver quem diversificou, mas fez isso na Argentina e na Venezuela, para você ver o que aconteceu. A regra, então, é definir os percentuais que você quer ter em cada classe de ativo e em cada ativo, e ir aportando, ir investindo aos poucos, com o objetivo de equilibrar esses percentuais. Vamos a um passo a passo bem prático do que você deve fazer. Primeiro, você deve definir o percentual em cada classe de ativo. Por exemplo, X% em ações, Y% em fundos imobiliários, Z% em Bitcoin, Y% em ouro, B% em renda fixa. Enfim, você define o percentual que você quer ter em cada uma dessas classes de ativos. Agora, dentro de cada uma dessas classes, você define quais e quantos ativos você terá na sua carteira. Por exemplo, dentro de ações, eu defino que eu quero ter 10 ações, quero ter 5 fundos imobiliários, quero ter 3 diferentes criptomoedas. Daí eu divido o meu percentual em cada uma delas. Das 10 ações eu posso ter 10% cada uma, posso ter alguma com percentual maior, outra com percentual menor. Vai depender aí do seu gosto e do seu estudo de cada empresa. Feito isso, todos os meses, com o dinheiro que você poupou, você vai aportar no que está mais para trás. Ou seja, você vai investir o seu dinheiro em 1 ou 2 ativos que estão com percentual abaixo daquele objetivo que você definiu. Dessa forma, você vai aos poucos equilibrando a sua carteira e deixando aquele percentual ideal de diversificação. Porque na prática, quando você começar, você vai perceber 2 coisas. Primeiro, você vai querer investir em tudo de uma vez. E segundo, esses percentuais vão estar sempre diferentes daquilo que você pré-definiu. É sempre assim, você avalia, estuda e decide, por exemplo, que investir em 10 empresas. Você vai perceber que de um mês para outro, algumas ações vão ter diminuído de preço e outras aumentado.
uma vai estar lá em 12%, daí que as suas 10 empresas com 10% cada uma, por exemplo, vão estar valendo 12% uma, outra 7%, outra 9%, outra vai manter em 10%, outra talvez 15%, de forma que todo o aporte novo que você fizer vai ser uma tentativa de equilibrar essa carteira novamente. Como investindo naquilo que ficou mais para trás, naquilo que caiu mais naquele intervalo. Fazendo isso e, claro, estudando, investindo em bons ativos, você vai garantir que você sempre vai comprar na baixa, ou seja, vai comprar com preços mais acessíveis. Um dos grandes erros dos investidores é sempre considerar quanto eles podem ganhar no investimento, mas nunca quanto eles podem perder. É muito bom ter um dinheiro qualquer em um ativo quando ele está subindo. A gente fica todo feliz, sorridente, se acha o cara da bolsa, o cara dos investimentos. Porém, a dor quando esse ativo cai, sei lá, 50%, é muito maior do que aquela alegria de quando ele subiu. Em outras palavras, toda vez que você não determina os percentuais para suas classes de ativos e para os seus ativos, e não diversifica o suficiente para te deixar confortável, você estará em constante ansiedade com seus investimentos. E o que acontece com um jogador de futebol quando vai bater um pênalti ansioso? Ele mal consegue chegar na bola, mesmo tendo treinado exaustivamente para fazer aquilo. Quem nunca ficou ansioso antes de uma apresentação e na hora do vamos ver deu um branco? Na hora não saiu nenhuma palavra? Agora, o que você acha que acontece com os investidores ansiosos? Os ansiosos tendem a comprar na alta com medo de ficar de fora da festa e dos ganhos e a vender na baixa, preocupado que as perdas se acumulem. Resultado, perde tempo, energia e dinheiro. E ainda essa pessoa não alcançará o verdadeiro objetivo dos investimentos, que no final das contas é te trazer mais paz. A paz de saber que o dinheiro conquistado com o suor do seu trabalho está seguro e trabalhando para você. E a diversificação, ela diminui o seu risco e não o seu retorno. E na bolsa, nos investimentos de maneira geral, o seu primeiro dever é proteger para só depois multiplicar o seu dinheiro. Portanto, a primeira coisa que você precisa definir é qual percentual você vai definir para renda fixa e renda variável, por exemplo. Seria 10% para renda variável, 20%, 50%? Essa resposta vai depender, obviamente, do seu conhecimento e da sua aceitação ao risco. E eu sugiro, principalmente para quem está começando, que comece com pouco, com 10% em renda variável apenas. Daí aos poucos, na medida que for sentindo o mercado, percebendo como funciona e ficando mais confortável, você pode, se assim quiser, aumentar esse percentual aos poucos. É sempre bom lembrar que se você se expor demais ao risco e sofrer uma queda grande, e basta lembrar lá em março de 2020 que quedas grandes acontecem, você vai ter que ganhar muito mais do que perdeu apenas para voltar para o 0 a 0, apenas para voltar para aquilo que você tinha antes. Afinal, basta pensar numa posição de R$1.000. Se você tinha R$1.000 e perdeu 50%, você passou a ter R$500. Esses R$500 para voltar para R$1.000, não basta subir 50%. Sendo assim, ele iria para 750. Você precisa que esses R$500 subam 100%, simplesmente para você voltar para o 1.000 que você tinha antes, para voltar para o 0 a 0. Portanto, se você não tiver uma carteira blindada e se proteger dessas quedas, vai ser muito difícil você acumular patrimônio de verdade ao longo do tempo. E a dica para saber se você está muito exposto é sempre você ser tentado a querer aumentar a sua exposição em renda variável ao invés de diminuir. É sempre melhor você pensar quando o mercado estiver em alta. Poxa, eu deveria ter mais dinheiro em ações. Do que pensar assim quando o mercado estiver em baixa. Nossa, eu tenho muito dinheiro em ações, deveria ter menos. Então comece com pouco e vai aos poucos, naturalmente, equilibrando a sua carteira. E é por isso que eu também digo que você não precisa de pressa para montar a sua carteira. A construção de uma carteira blindada é um processo que leva meses ou anos. Na verdade, você vai perceber com o tempo que a sua carteira nunca vai estar pronta, ela sempre vai estar em constante evolução. Então atente seus princípios, comece devagar e use a estratégia que faça mais sentido para você. Desse jeito, você não precisa saber o que está acontecendo no mercado ou na política. Você precisa apenas colocar aquele dinheiro poupado todos os meses naqueles ativos que estão mais para baixo do seu objetivo, que estão com percentual menor daquilo que você pré-definiu anteriormente. Essa atitude, além de fazer com que você compre os ativos mais baratos, te poupará uma enorme quantidade de tempo e energia que poderá ser utilizado para outras coisas mais interessantes, como inclusive ganhar dinheiro. E ganhando mais dinheiro, você pode aportar cada vez mais. Ou então você pode simplesmente usar esse tempo livre para fazer o que você bem entender, para ficar com sua família, para viajar mais, para curtir, enfim, você vai ser dono do seu próprio nariz, porque não vai ficar perdendo tempo com investimento. Não vai ficar perdendo tempo acompanhando qualquer novidade que aconteça na mídia. Então o que você vai fazer é, uma vez por ano, você vai reavaliar todos os seus ativos, reavaliar se aqueles investimentos fazem sentido ainda na sua carteira, redefinir talvez os percentuais, você vai estar sempre em constante evolução e pode ser que você decida aí mudar alguma coisinha nos seus percentuais, ok. E daí pronto, você segue o jogo. Sempre de maneira simples, inteligente e segura. O que temos que ter em mente é que eu e você, nós não somos investidores profissionais. Porque o investidor profissional é a mesma coisa que correr 100 metros rasos na Olimpíada.
Ou seja, você não treinou para isso, você não estudou o suficiente para conseguir correr 100 metros rasos na Olimpíada. Agora, com os investimentos, muita gente acha que consegue bater o mercado muito fácil, consegue ganhar dinheiro muito rápido. E não é assim que funciona. E não é porque essas coisas não dão certo. Tem gente que ganha dinheiro com essas coisas, com forex, com day trade, com position, com opções, enfim, mas não é você. E por que não é você? Porque também não sou eu. Isso quer dizer que eu sou inferior? Não. É porque o nosso objetivo aqui é outro. Talvez seu objetivo seja ser médico, seja ser engenheiro, nutricionista, advogado, biólogo, porteiro, seja ser influencer, seja criar os seus filhos, seja escrever um livro, seja ser professor ou funcionário público. Os investimentos precisam ocupar apenas uma pequena parcela da sua vida. O que você precisa é investir de maneira simples, inteligente e segura. Ficar sempre em busca daquela oportunidade do momento, do onde investir agora com o cenário X ou Y, drena a nossa energia e o nosso tempo. E no final, mesmo que você acerte, não vai representar uma grande diferença assim na sua carteira. A não ser que você assuma um risco muito grande, invista muito em alguma coisa específica, mas aí nesse caso é mais provável que você perca tudo do que ganhe alguma coisa. Ou seja, não vale a pena. Eu percebi lá atrás, quando estava começando, que essa ansiedade toda atrapalhava inclusive o meu trabalho. Daí que eu produzia menos e ganhava menos dinheiro. Daí quando eu virei a chave para investir em empresas, não em ações, quando eu percebi a importância da diversificação, de ter uma carteira blindada e de focar no meu trabalho, eu comecei a trabalhar melhor, ser um profissional melhor, ganhar um salário cada vez maior, conseguir também poupar mais e aumentar assim meus aportes todo mês, aumentando cada vez mais o meu patrimônio. Exatamente isso que eu espero que você consiga fazer. Ser um investidor CIS, investir de maneira simples, inteligente e segura. Para você poder ter muito mais paz, tranquilidade e dinheiro no bolso. Faz sentido? Então, para a maioria das pessoas, o que eu aconselho seria parar de gastar um tanto de horas procurando o melhor investimento do momento. Pode ser contra-intuitivo, mas eu te digo por experiência própria. Quanto menos eu acompanho o mercado, mais dinheiro eu ganho. Você, portanto, não precisa de estratégias sofisticadas de investimento. Você precisa trabalhar, poupar e investir na sua carteira blindada. Seja em ações, fundos imobiliários, ETFs ou mesmo na renda fixa, opte sempre por uma estratégia simples, inteligente e segura. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal aqui é só para te ajudar a investir melhor e ganhar mais dinheiro com mais qualidade de vida. E também me acompanhe lá no Instagram, @eu.andrearaújo. Lá eu respondo dúvidas, faço lives, mostro a minha rotina de investidor e a gente se conecta muito mais, combinado? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.